Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma opção de bolos de aniversários e bolos de festa, e dessa vez vai ser esse bolo de brigadeiro, que fica super cremoso e delicioso, super simples e prático de fazer. Espero muito que vocês gostem, então se você quiser saber todo o passo a passo, vamos para a receita. Vamos começar com a massa do nosso bolo. Então aqui na minha batedeira eu começo acrescentando 4 ovos inteiros em temperatura ambiente e também 2 xícaras de açúcar. Aqui eu coloquei uma e enquanto eu fui batendo eu fui acrescentando o restante, tá? Eu bati os ovos com açúcar por 10 minutinhos. Ficou esse creme bem esbranquiçado. Agora aqui eu acrescentei 1 xícara de chocolate em pó, a medida da minha xícara de 240 ml, e também acrescentei meia xícara de óleo, tá? E agora eu vou mexer muito bem esses ingredientes com o auxílio do fouet, mas pode ser uma espátula também, tá? Ou uma colher. Vai sempre mexendo delicadamente, tá, pessoal? De cima para baixo para incorporar bastante ar na massa. E agora aqui eu venho com a farinha de trigo. Aqui eu estou usando 4 xícaras de farinha de trigo peneirada, tá? É importante que a farinha de trigo esteja peneirada para dar mais leveza na massa. E também vou acrescentando 1 xícara de leite, tá? Em temperatura ambiente. O leite eu vou acrescentando sempre aos poucos com a farinha de trigo, tá? E vou mexendo delicadamente com o fouet, sempre de baixo para cima, para incorporar bastante ar na massa, tá? E vou intercalando a farinha de trigo com o leite, tá? Vou fazer esse processo até terminar com toda a minha farinha de trigo e o leite. Depois de acrescentar toda a minha farinha de trigo com o leite, assim ficou a minha massa. Fica uma massa super linda, super fofinha. Fica muito bonita, né, pessoal? E agora aqui a gente vai, por último, acrescentar 1,5 colher de fermento para bolo, tá? É o fermento químico para bolos. Também vou mexer delicadamente muito bem, que a nossa massa do nosso bolo já vai estar prontinha. Então aqui eu pego uma espátula para mostrar de pertinho para vocês como essa massa fica super linda, super fofinha. E agora aqui eu vou transferir para uma assadeira, tá? A medida dela deixo na descrição do vídeo para vocês. Tá com o papel manteiga no fundo, tá? E agora eu vou espalhando muito bem toda a minha massa nessa assadeira. E vou espalhando com a ajuda da espátula. Lembrando, pessoal, que meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou levar esse bolo para assar por 30 a 35 minutos, tá? Eu sempre faço o teste do palito, coloco um palito no meio do bolo, se o palito ser sequinho é porque o bolo já está assado. E agora vamos para os brigadeiros do nosso bolo, para os brigadeiros de enrolar, tá, pessoal? Então aqui uma panela, eu comecei acrescentando 1 caixinha de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 5 colheres de sopa de chocolate em pó e 50 gramas de chocolate em barra, tá? Agora aqui eu vou mexer tudo muito bem e vou levar ao fogo, tá, pessoal? Mas é sempre importante você mexer muito bem antes de levar ao fogo. Então aqui, pessoal, eu estou em fogo médio, tá? Aqui está apenas o começo. Aqui já ferveu bastante, tá?
mas ainda não está no ponto do brigadeiro de enrolar. Já eu mostro o ponto pra vocês. E esse aqui, pessoal, é o ponto do nosso brigadeiro de enrolar, tá? Quando você levanta a espátula, joga o brigadeiro sobre ele mesmo, ele aparece um montinho de brigadeiro, né? E o segundo é esse aqui, que você puxa a espátula e vê o fundo da panela. Ou se você vira a panela e desgruda bem do fundo, também é um ponto. Então esse é o ponto, tá, pessoal? Você tem que chegar nesse ponto para que você consiga enrolar seu brigadeiro, para não ficar muito mole, tá? E agora eu vou transferir para esse recipiente e vou cobrir com plástico. Eu vou esperar esfriar em temperatura ambiente, tá? Esfriar completamente. Os pontos, pessoal, é importante você deixar chegar a esses pontos de você arrastar a espátula e ver muito bem o fundo da panela, para que o seu brigadeiro não fique mole, tá? É mais fácil ele ficar mole do que ele ficar passado do ponto, né, pessoal? Então aqui, pessoal, a gente vai fazer o nosso recheio do nosso bolo. Aqui eu acrescentei numa panela 1,5 caixinha de leite condensado. Também estou acrescentando 2,5 caixinhas de creme de leite. Estou acrescentando também 8 colheres de sopa de chocolate em pó e 100 gramas de chocolate em barra, tá? Também vou mexer tudo muito bem antes de levar ao fogo, tá? Esse aqui vai ser o brigadeiro mole, que vai ser o nosso recheio. Também vou levar em fogo médio, vou mexendo sempre. E o ponto já eu mostro pra vocês, tá? É o ponto do recheio de bolos, tá? E esse aqui é o ponto do nosso recheio, pessoal, que você levanta a espátula e o seu recheio começa a cair em blocos, tá? Esse aqui é o ponto do nosso recheio. Agora também eu vou transferir para um recipiente e também vou cobrir com plástico, tá? Eu vou deixar esfriar completamente em temperatura ambiente. Aqui, pessoal, eu já estou enrolando alguns brigadeiros. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Aqui, então, eu pego numa colher uma porção da minha massa no meu brigadeiro, enrolo nas minhas mãos, faço uma bolinha, e daí eu vou colocando ali no chocolate granulado, tá? É sempre importante você passar uma manteiga ou margarina para não grudar nas mãos o brigadeiro, tá? Daqui eu vou fazendo as bolinhas e vou colocando ali no chocolate granulado. Eu vou fazer isso com todas, tá? Daí eu já mostro pra vocês a quantidade que rendeu esse recheio, tá? Esses brigadeiros, quanto rendeu, tá, pessoal? Eu sempre vou pegando uma porção, enrolando e colocando ali no granulado, tá? Eu não passo já no granulado, porque facilita mais, né, pessoal? Você ir fazendo só esse processo, depois só passando no chocolate granulado, vai mais ligeiro, tá, pessoal? Então aqui eu já passei vários, né, fiz vários brigadeiros e agora eu vou passar aqui no chocolate granulado, tá? Vou passando sempre muito bem no chocolate granulado. E daí vou enrolando de novo para que o chocolate granulado venha grudar muito bem no nosso brigadeiro e ficar bem redondinho, né? E fica assim, pessoal, fica lindão nosso brigadeiro. E falando, pessoal, que esse brigadeiro não fica muito doce, tá? Já que a gente usou uma caixinha de leite condensado para 2 de creme de leite, então ele fica um doce bem suave, tá? Esse é o meu brigadeiro favorito,
que eu sempre faço, né? Que ele fica bem suave e fica maravilhoso. Faço na casa de vocês que vai ser sucesso mesmo. Então vou passando esse no granulado, todos, vou colocando ali ao lado numa bandeja e já eu volto mostrando o resultado para vocês. Depois de enrolar todos os meus brigadeiros e reservar, aqui, pessoal, está a minha massa no nosso bolo. Eu assei, desenformei, deixei esfriar completamente, tirei o papel manteiga e cortei ela apenas uma vez ao meio, tá? Já que vai ser somente uma camada de recheio. E agora aqui eu estou molhando com uma calda bem basiquinha de leite com chocolate em pó. Vou molhar muito bem esse bolo, já que é um bolo gelado de brigadeiro. Vou molhar muito bem. Aqui, pessoal, estou molhando com a colher mesmo, mas se você quiser molhar com uma bisnaguinha também pode, tá? Facilita mais ainda. Aqui eu estou mostrando o resultado dos meus brigadeiros, já estão todos prontos, rendeu esse tanto, pessoal. Alguns eu passei no coco ralado, tá? Pra dar um destaque na finalização do bolo. E o recheio, pessoal, aquele recheio mole que eu fiz brigadeiro cremoso, eu coloquei numa manga de confeitar, tá? Sem nenhum bico, sem nada. Eu vou fazendo esses detalhes, tá? Tipo uma concha bem grande assim. E vou intercalando o recheio com os brigadeiros, tá? Somente nas laterais, tá, pessoal? Vou fazendo em toda a lateral do meu bolo. E vocês vão acompanhando passo a passo, tá, pessoal? É só apertar bem a manga de confeitar, vai saindo o recheio e vai ficando esse acabamento, pessoal. No final vocês vão ver que acabamento bonito que fica no nosso bolo. Lembrando, pessoal, que o nosso recheio já está frio completamente, tá? Aqui, pessoal, já finalizei toda a lateral do meu bolo. E agora o restante, pessoal, não o restante, né, que a gente vai usar para cobertura, eu vou colocar aqui no meio do nosso bolo, tá? Eu já mostro a quantidade que eu coloquei aqui no meio e daí o restante que eu vou colocar em cima, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui no meio e vou espalhando muito bem com a ajuda da colher, tá? Muito bem aqui no meio do nosso bolo. Depois que espalhei tudo o brigadeiro, agora aqui eu venho com a minha segunda camada de massa. E, pessoal, eu umedeci essa massa também com a calda, tá? Eu não mostrei pra vocês, mas eu umedeci também, tá, pessoal? E agora aqui eu venho colocando o restante do meu recheio, tá? Também vou espalhar muito bem pelas laterais
vai escorrer, né, pelas laterais aqui do meu bolo. Eu vou mostrando pra vocês, espalha muito bem no meio. E agora eu venho fazendo esses escorrimentos nas laterais, tá? Pra ficar esse acabamento do nosso bolo, um acabamento bem bonito, né? Só vai jogando pra ele cair um pouquinho, tá, pessoal? Pra ficar com essa... aparecendo os brigadeiros do nosso recheio, tá? Aqui, pessoal, finalizei o nosso recheio aqui nossa cobertura aqui por cima. E agora eu vou colocar o restante dos nossos brigadeiros, tá? Vou sempre intercalando eles aqui por cima do nosso bolo. E vou colocar todos os brigadeiros, tá, pessoal? Pra esse bolo eu usei todos os brigadeiros que eu fiz, tá? Mas lembrando, pessoal, que essa é uma decoração é a gosto, tá? Você pode fazer uma decoração também da sua preferência. Lembrando, pessoal, que esse bolo eu não vou cortar pra vocês, tá? Eu queria muito cortar pra vocês verem o resultado desse delicioso bolo por dentro, mas eu não vou cortar, tá? Mas assim mesmo, pessoal, vocês podem ver de fora como ficou de cima, enfim, do lado, como esse bolo ficou uma delícia mesmo. E assim, pessoal, ficou nosso bolo depois de colocar todos os brigadeiros por cima. Ficou lindão, né? Um bolo bem grande, dá pra servir bastante pessoas numa festa. E ficou assim, pessoal, um brigadeiro super cremoso, um recheio maravilhoso mesmo. Faço na casa de vocês que vai ser sucesso mesmo. Ficou delicioso esse bolo. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, de ativar o sininho e também de compartilhar com os amigos. Também aproveita e me segue lá no Instagram, tá? Que é @receitasdaalice. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!